Muito legal, Yuri. A ideia central, eu lembro que lá em 2019, né, quando a gente ainda estava no processo de formatação da franquia e discussão do modelo de negócio da Poti, a gente chegava a discutir e dizer assim, poxa, mas existe esse diferencial competitivo, né? Que é, além do poder de barganha, o poder de barganha, ele é claro, né? Ele é evidente, mas eu acho que o trabalho que já vinha sendo feito e que é a proposta também para a Redesign é trabalhar bem essa revenda lá na ponta, né? A gente sabe que o fornecedor, ele acaba precisando de um trabalho, que seja feito um trabalho comercial bem estruturado lá na ponta e que isso já, de certa forma, era feito, né? Então, assim, é uma lacuna, é uma ponte extremamente interessante, porque, como você falou, o empreendedor que está operando sozinho, né, condições de crédito, acesso a fornecedor, muitas vezes ele precisa fazer muitas coisas ao mesmo tempo, e a gente vê isso muito. Ele acaba não conseguindo, por exemplo, tomar uma decisão com qualidade, né? O processo de compra, que é extremamente relevante, muitas vezes acaba sendo feito de uma forma pouco profissional, porque a verdade é que comprar sem sistema, sem tecnologia, sem know-how, às vezes você não conhece, né? Até que ponto, onde é melhor comprar determinado produto, determinado item, determinado SKU, enfim, realmente é muito desafiador, né? Então, acho que a grande proposta aí da Redesign no início lá é você perceber que, poxa, existem pessoas que já são distribuidores, que já têm uma operação de distribuição montada, que com marca própria, que já possuem know-how, mas que essas pessoas poderiam aumentar muito a competitividade da sua revenda se juntasse, né, naturalmente com um grupo associativo. E a gente já vê, né, esse movimento em outros mercados, né? Era isso que eu ia falar. Muito comum no varejo isso já acontecer, né? Acho que foi uma estratégia de pequenos varejistas, né? De repente tá competindo de igual para igual com grandes redes de supermercado e em vários outros segmentos a gente já tem visto. E eu particularmente tenho muito orgulho de estar trazendo isso para o segmento de comunicação visual como pioneiros, né? Isso. Então a gente tem orgulho de fazer parte, no caso, dessa história e tem tudo para dar, no caso, muito certo. Então, assim, de uma forma geral, eu acho que é importante para o nosso ouvinte, o distribuidor que está nos ouvindo, e aí eu queria fazer primeiro essa pergunta para o Rodrigo, depois eu volto para o Yuri. No teu entendimento, Rodrigo, com as tuas palavras, você já foi lojista, por que um distribuidor precisa se associar ao Grupo Redesign? Qual que é a principal oferta de valor, né? O que ganha um distribuidor? Eu sou um distribuidor. O que eu ganho em me associar com a Redesign? Como é que você responderia isso, Rodrigo? A gente, para responder essa pergunta, eu acho que eu posso me colocar de duas formas. Uma na posição do distribuidor, de estar procurando comprar, a gente oferecer uma confiança maior no nível de informação, que é o quê? Aquele realmente é o melhor preço, aquele realmente é o melhor prazo, aquele realmente é a melhor condição que aquele determinado fornecedor pode me ofertar. Você comprando sozinho, essa informação é muito vaga. Você recebe para uma ou duas empresas que você tenha. Você comprando com um grupo, são 19 lojas que estão comprando naquelas condições, são 19 lojas que estão comprando já há um grande período de tempo aquele fornecedor. Então a gente tem o perfil, já conhece o perfil do fornecedor e conhece até onde a gente consegue chegar com aquele volume que a gente tem ali na mão. Além disso, nos colocando também no lugar do fornecedor, para que ofertar a melhor condição para aquele determinado nicho de clientes, além dele estar com volume, ele também está pulverizando numa área muito grande o produto dele. Então a gente também sabe que o fornecedor também tem interesse de entrar nessa cotação, vamos dizer assim, para esse cliente, porque ele vai pulverizar não só para essa região. Além desse cliente, tem mais 10 naquele momento comprando, 12 ou 19 que são o número de associados hoje. Então a gente pega esses dois pontos aí que eu acho que são fundamentais do fornecedor conseguir pulverizar o produto dele e num volume considerável para todo o grupo, e do cliente tá tendo a confiança, respondendo a sua pergunta, o principal motivo do distribuidor comprar entrar na associação, é ter a confiança de que está comprando com a melhor condição naquele momento para a região dele. Não só condição comercial de preço, mas também de prazo, mas também um know-how de saber que aquele produto funciona com outros distribuidores que já compraram para aquela mesma finalidade que ele está comprando. Ou você ter também uma inteligência artificial por trás, que o nosso software permite. Quais são outros produtos que substituem esse?
que ele talvez não conheça. Produtos substitutos, então, né? Ele pode aumentar ali o mix de produto. Aumentar o mix, aumentar o volume dele por esse outro produto ter um valor mais competitivo. Então, hoje a gente vê esses 2 pontos como principais, que são a confiança na compra e o distribuidor também está sendo uma ponte do fornecedor, está pulverizando aquele produto dele naquela área, que talvez ele não tivesse tanta atuação ou talvez a atuação não fosse tão grande. Mas como aquele distribuidor vai comprar com uma condição melhor, consequentemente ele vai poder comprar mais e vai poder vender mais, como foi dito no início. Uma boa compra é o pontapé do negócio inicial. Nas tuas palavras, Yuri, você tem aí anos de experiência. Você está de frente para um distribuidor e ele pergunta: Yuri, na prática, assim, em poucas palavras, por que eu tenho que me associar à Redsign? O que eu ganho? Qual que é a principal vantagem? Qual que é a principal entrega da Redsign para um distribuidor? Léo, eu acho que é grande mérito seu também sobre essa transformação da Redsign em basicamente uma consultoria. Você se lembra, não sei se você está lembrado, algum tempo atrás, que você chegou para mim e disse assim: Yuri, analisando dados aqui dessa ferramenta, eu estou percebendo que esse associado ele está concentrando muitas compras em um nicho X. Não sei se você está lembrado nisso. E é um nicho que tem baixa lucratividade. E eu fiquei me deparando com essas informações que são tão importantes, mas no dia a dia, e principalmente quem está só, não consegue enxergar. Então a gente transformar essa ferramenta que a gente tem hoje, que basicamente é informação, que a gente consiga compilar, trabalhar essas informações, e você é um grande consultor nisso, sabe muito bem trabalhar essas informações em proveito de cada associado, e para que a gente enxergue um mercado tão competitivo que alternativas viáveis para que a gente não concentre energias naquilo que não vale a pena, né? Coisas que não valem a pena. Isso aí para mim é uma das maiores lições da Redsign. É você trabalhar informações transformando como uma consultoria, uma assessoria, uma consultoria, para que cada associado ele consiga enxergar e tirar proveito nisso para trabalhar mercados que até então não conhece, porque sozinho não iria conhecer, mas em grupo a gente pode trazer informações. Olha, associado X, Y, a gente está trabalhando muito esse fornecedor, está dando uma lucratividade Y, porque o próprio associado, a palavra é essa, né? Associado significa que cada um quer ajudar o outro, fazendo uma associação, uma via de mão dupla, né? Então todo mundo está se ajudando. Olha, é bem natural, né, Rodrigo? Eu acho que você acompanha bem isso no dia a dia, que é bem natural você algum associado chegar e dar uma sugestão de aprimoramento, indicar um fornecedor novo. Então é isso que faz... Uma condição que ele de repente conseguiu negociar. É o dia a dia dele. Ele tentar nichos de mercado que ele às vezes tem medo de entrar. Por quê? Porque o concorrente dele ali próximo é muito forte naquilo. Ele diz: Rodrigo, eu vejo esse nicho aqui, mas eu não vou entrar porque empresa X aqui é perto de mim e eu vou ter que entrar com um pouquinho. Ele estando em grupo, ele não vai... O volume dele, isso aqui eu já compro. O resto do grupo. Se você entrar, você já vai entrar com o volume de X toneladas ou X metros. Então você já vai ter o volume de competir com esse seu perfeito. Concorrente. Só pra gente segmentar aqui, eu acho então que a fala de vocês dois, eu acho que tá muito carregada de questão de competitividade. Eu acho que é uma palavra-chave, né? Sempre nas reuniões de abertura, sempre quando a gente está conversando com os associados, eu gosto particularmente de registrar o nosso propósito, né? Que é basicamente... fazer de tudo o possível para que o nosso associado, para que esse revendedor aumente a competitividade da revenda dele. E esse processo de aumentar a competitividade, né, ele se dá de muitas formas.
né? Se dá em uma compra maior por poder comprar em conjunto. Se dá, por exemplo, quando a gente começa a analisar e entender que aquele associado não está comprando, né, ou não está revendendo determinada categoria de produto, de que aqueles associados que mais performam estão operando. Então, assim, eu acho que o fator comparação, e a gente vai explicar logo mais como é que isso funciona, né? Ele acaba trazendo uma força muito forte para o grupo, sabe, Yuri? Porque, assim, até mesmo quando a gente discute isso na academia, né, na graduação, na pós-graduação, a gente percebe que, cada dia que passa, os empreendedores eles precisam tomar decisões baseadas em números, em indicadores de desempenho. O problema é que, operando sozinho, o que a gente vê é que a maior parte das revendas acumulam mal os dados, não tratam de forma adequada esses dados e, pior ainda, os empreendedores não têm tempo de parar e analisar, né? Se você é um distribuidor e está nos ouvindo, eu te desafio, acho que é muito pouco provável que você consiga fazer tudo isso em meio à rotina do dia a dia. E mesmo que alguém que esteja nos ouvindo, que seja extremamente disciplinado em coletar esses dados, em tratar esses dados, analisar de forma adequada, existe uma grande limitação, que eu entendo como se fosse uma miopia, é que você está olhando só os seus números, né? Você não tem base de comparação. A única base de comparação são os seus números do passado. E eu acho que o grupo Redsign, ele tem condição de abrir os olhos do empreendedor, né? Dizer assim, poxa, eu compro por tanto, eu achava que estava fazendo um excelente negócio, não estou fazendo um negócio tão bom assim. Eu tenho uma concentração muito forte em determinado nicho, e o mesmo cliente que me compra, por exemplo, um PVC expandido, uma chapa X, ele tem condição de me comprar outro tipo de suprimento e que eu nem sequer tinha essa informação, né? E aí, quando ele começa a comparar, né, as suas práticas dentro de um grupo associativo, né, ele tem condição de cada vez, no caso, caminhar para aumentar a sua competitividade, aumentar suas receitas, diminuir seus custos, né? Eu acho que esse é o grande X da questão, né? Eu acho que a grande entrega de valor do grupo Redsign, na minha percepção, ela está muito voltada a esse aumento de competitividade na ponta. Direto, né? A gente não está falando de se associar e daqui a um tempão, de repente, ver um retorno, não. A gente está falando da pessoa se associar e, de repente, na primeira semana, no primeiro pedido, de repente, ali já ter algum tipo de condição diferenciada. É isso mesmo, Rodrigo? Exatamente. Você vê isso rodando na prática? É imediato. É o que a gente sente justamente isso aí. Na prática, eu pensei que eu comprava bem esse determinado item aqui. Eu pensei que eu comprava bem. Eu pensei que eu tinha prazo com o fornecedor X. Eu pensei que eu era o máximo aqui na minha região. Aí quando o cara chega, a gente vê que o grupo tem força, ele sente de cara, é imediato. Na primeira semana, quem entra sente que vai ter outra realidade na parte de compras. Citando até, Léo, um exemplo, falando de competitividade e de preço, por exemplo, na prática, nós temos fornecedores, não vou citar nomes, claro, mas nós temos fornecedores que, se a gente atingir um volume de 5 mil metros, a gente consegue mais 5% de desconto. Se a gente transforma esse desconto, relativizando que se paga uma mensalidade fixa da Redsign, e você em troca tem tudo isso, só um desconto de um fornecedor, já pagou em uma compra, você consegue pagar a mensalidade, né? Você sabe que na prática é assim, conseguiu 5 mil metros, então vamos dizer, um fornecedor para o fornecedor também é muito importante isso, porque a produção dele é alta escala. Então ele está produzindo volume, né? Ele vai produzir um vinil vermelho, por exemplo. Então ele tem que produzir no mínimo 5 mil metros. Então, se ele fecha aquela produção para um grupo fechado, então aquilo ali se torna mais competitivo tanto para o fornecedor, o fabricante, como para os associados, que recebem 5% a mais de desconto. Nesse caso prático, que já existe no nosso grupo. É um caso prático. E eu acho assim, o fornecedor acaba tendo um custo menor, né, de produção, que ele produz em escala e ele já, enfim, facilita, concentra essa distribuição, essa venda, acaba sendo muito vantajoso também.